Morre o homem, nasce o mito. Assim podemos dizer dele, Moisés Franco Carvalho, que infelizmente nos deixou no dia 2 de fevereiro de 2023, aos 90 anos de idade. Sem dúvida, uma pessoa que vai ficar para sempre na memória e nos corações dos jataienses. Figura ícone na filantropia de nossa cidade. Atuou em diversas áreas. Foi funcionário da Prefeitura Municipal de Jataí e fundador do Albergue São Vicente de Paulo e do Lar e Creche Marcondes Dias. Era líder espírita e, além dos projetos que coordenava na área social, também se tornou conhecido em Jataí pelo apoio ao esporte. Um homem inovador e sempre à frente do seu tempo. Por isso, nada mais justo que o nosso líder inovador de aniversário da cidade de Jataí seja Moisés Franco Carvalho, chamado popularmente por todos de Seu Moisés da Chácara. E para essa homenagem, aqui conosco, no Líder Inovador, o seu filho, Giovan Freitas. Seja bem-vindo, Giovan. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa e falar do seu Moisés. Falar do seu Moisés da Chácara, do seu Moisés do Centro, do seu Moisés do Albergue. Sempre alguém... É o seu Moisés do Albergue, sim. E, Giovan, a gente sempre começa o nosso líder inovador aqui, né, perguntando, né, quem é Moisés Franco? Quem foi? Qual a sua história e como que ele se tornou o seu Moisés de tantos lugares? É um homem diferenciado, porque aos 18 anos de idade ele já despertou para o lado espiritual e social na nossa cidade de Jataí. Ele é filho de Jataí, filho de gente da roça, nasceu na fazenda, veio jovem para a cidade, o pai era carreiro, era comerciante de gado, mas também depois vieram todos para a cidade e abandonaram o campo e criou-se aqui com 9 irmãos, dentre eles todos trabalhadores, comerciantes, pessoas simples também. Seu Moisés casou com a dona Zenaide de Freitas, minha mãe, aos 15 anos de idade, ele aos 23 anos, e juntos construíram uma história bonita na cidade de Jataí, de doação. Meu pai, como eu já disse, 18, 20 anos, ele já estava trabalhando em favor do próximo. E durante toda a sua vida ele fez isso, juntamente com a minha mãe, que também criou 9 filhos, destes 9, um adotivo e uma que faleceu aos 7 meses de idade. Meu pai, como nós já dissemos, além do albergue, daquela história toda do albergue que nós vamos contar, do sanatório, dos centros espíritas, né? E do Lar da Criança Marcondes Dias, meu pai foi servidor da prefeitura na área social, chegou a ser subsecretário de ação social na época do governo Nelson Antônio da Silva. Cuidou muito, ajudou naquele projeto Abelha, aquela vaca mecânica que fabricava leite de soja com sabor, né? As crianças adoravam. E ali também começou aquela atividade com esporte, foi ali no projeto Abelha. E meu pai foi juiz de paz durante 30 anos aproximadamente. Então eu conto muitas pessoas aí que, além de Moisés do Albergue, do Centro, da Esporte, da Chacrinha, é o seu Moisés que me casou, o seu Moisés juiz também. Ele casou muita gente durante 30 anos, casando pessoas, casais. Aos finais de semana eu chegava a ouvir ele falar, ele na sexta e no sábado, e às vezes até no domingo. Os casamentos são sexta, sábado e domingo. Tinha final de semana que ele fazia 20 casamentos. Então é muita coisa, né? Ele foi nomeado pelo ex-governador Irapuã Costa Júnior, depois foi renovada
a portaria de juiz de paz pelo ex-governador Iris Rezende, e depois os governadores transferiram essas nomeações para o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, e ele tem umas 3 ou 4 nomeações dos presidentes do tribunal. Então ele ficou durante essa... Mas isso era um serviço paralelo da vida dele, porque ele fazia mais esse casamento, a maioria à noite, né? Então ele trabalhava o dia todo. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, que muita gente talvez não sabe, meu pai foi dentista durante muitos anos. Eu fui agora no contador, né, para pegar a última declaração de renda dele, que eu precisei para fazer alguma coisa no final, alguma documentação dele. O contador dele falou assim: a prótese que eu uso foi seu pai que fez. Então, assim, ele fez muito pela saúde bucal também. Não só em Jataí, porque naquela época ele era dentista prático. Naquela época não tinha dentista formado, não tinha odontólogo, né, na cidade. Tinha apenas um que foi o que ensinou ele a trabalhar. Se não me engano, doutor Valquíris, que ele chamava. E ele trabalhou com ele dentro do consultório desse odontólogo, um dos primeiros pioneiros na odontologia em Jataí. E depois o meu pai foi trabalhar por conta própria, né? Fazer prótese, tinha os laboratórios, ele fazia os moldes, mandava para o laboratório e depois ele colocava ela. Então, ele aprendeu a fazer isso. E aí, ele pegou e começou a fazer esse trabalho, alguém chamou, ele foi fazer esse trabalho em Serranópolis. Muitas vezes, passava 2, 3 dias em Serranópolis, e aí ele fazia, de dia trabalhava na odontologia, montava um consultório na casa de alguém que chamava ele, que queria atender a região ali, a cidade, a região. Aí ele ficava esses 3 dias, e à noite ele ia fazer trabalho espiritual. Palestra num centro, ajudar a construir um centro naquela cidade, algum trabalho social. Lá em Serranópolis, por exemplo, a saudosa Dona Maria, ela construiu um projeto social lá, com a ajuda do meu pai, Criança 2000. Esse projeto deu apoio para muitas crianças lá na cidade de Serranópolis. Mas ele ia também para Perolândia, e aí ficava na casa da pessoa de algum amigo, né, ligado principalmente ao espiritismo, ao centro espírita. Mas durante o dia ele levava os equipamentos, que é nada mais nada menos que um buticãozão daquele, para arrancar dente, ou se não, medicamento mesmo para fazer algum tratamento, ou fazer algum molde da famosa dentadura, né, da prótese. E aí ele fazia esse tratamento, ficava lá 3 dias, trabalhando como dentista prático, e à noite fazendo palestras, organizando a construção e trazendo pessoas para o espiritismo, ajudando as pessoas. Na época que há muitos anos, no início do espiritismo, aqui em Jataí, na região, o meu pai fazia até receita espírita. Alguma receita psicografada, o que o Chico Xavier fez muitos anos, a vida toda, o Divaldo Franco, né? Então, mas depois meu pai parou de fazer isso, não quis, porque ele tinha muita coisa paralela, porque o espírita não faz só religião, né? A maioria dos espíritas trabalha durante o dia todo em outra atividade e depois à noite é que faz religião. Ele, pelo que você colocou, seu pai era um homem múltiplo, né? Assim, que fazia dinâmico, várias vida dá para construir um livro muito bacana e cheio de cada página uma história diferente. E de cada uma área que ele Então, assim, muitas pessoas que a gente encontra e que conta a história do meu pai, cada uma de um jeito. Olha, eu sou muito feliz, seu pai casou a gente é até hoje feliz, porque foi ele que casou e tal e tal. Outros falam, o seu pai que tratou de dentro da família toda durante muitos anos e tal. E aí o albergue, a história do albergue, a história do sanatório, a história dos centros que ele construiu aqui, ali na Miranda de Carvalho, o Casa do Caminho, Maria de Nazaré lá no Dom Abel, e os parceiros aí, aquela história bacana do albergue, que é uma história muito
muito grande, né? Ela dá para escrever e falar durante muitas horas. Sem dúvida, o seu pai foi uma pessoa que impactou muitas vidas, né? Dentro dessa vasta área que ele atuou, tanto na área religiosa quanto na área social e na área de trabalho também. Foram muitas vidas impactadas pelo trabalho dele, pela forma dele ser. E Jeová, vocês enquanto família que tiveram, né, aí o privilégio, vamos assim dizer, de conviver com ele, qual a lição que ele deixou para vocês, filhos, né? E assim, porque para a sociedade a gente olha para o seu pai, para o legado dele, e vê um homem que nos ensinou muito como a gente deve se preocupar com o próximo, né? Como a gente deve fazer um trabalho voltado para o próximo. Para a família, qual foi a lição que vocês, enquanto filho, receberam desse jataiense que tanto lutou para promover o bem para a coletividade, para a sociedade de uma forma geral? Uma gratidão, né? Uma coisa maravilhosa. A gente não cansa de agradecer. Agradecer sempre por ele ter ficado tanto tempo, ensinado tanto, mostrado tanto, exemplificado, né? 90 anos. Só que a gente tem muitos irmãos, né? Porque lá na Chacrinha, por exemplo, tem muita gente que passou por lá e fala: cadê o pai Moisés? Onde está o pai Moisés? Como está o pai Moisés? E aí, e assim por diante. Eu encontro muita gente no trabalho, no comércio, nas empresas, que fala e conta a história. Fala: eu estou aqui hoje, me realizei, eu sou um homem que tem minha profissão, tem minha família, porque o seu Moisés me deu o apoio na hora que eu precisei. Naquela hora mais importante da minha vida, naquela hora da minha infância, lá na chácara, na minha adolescência, ali na chacrinha, no futebol e tal. Então, assim, eu acho que ele ajudou muita gente, mais do que a gente imagina, né? No início do albergue, por exemplo, quando ele assumiu, porque o albergue mesmo, ele foi criado pelo seu Miguel Gonçalves e uma outra turma pequena. Eles criaram o albergue e faziam um trabalho lá mais espiritual. E chegou um ponto que eles não deram conta de continuar, estava muito difícil, aí eles passaram para o seu Moisés. O seu Moisés e alguns outros companheiros juntos. Aí passaram, falou: não está fechado, não vamos funcionar, e vocês é que vão cuidar agora. Isso na década de 50, 55, 56, 1955, 56. Aí o seu Moisés assumiu com os amigos, com os companheiros, que são muitos. Se a gente for citar, eu gostaria depois de citar também alguns nomes, que foram grandes parceiros, né? A começar pela minha mãe, né? Então, ele, naquela época, quando ele pegou o albergue, as pessoas pensou: vamos sair aí à busca de mantimento, de ajuda, de comida, de carne, para nós suprir aqui e depois atender as pessoas, né? E ele falou: não foi isso que aconteceu. Eles foram atrás das pessoas, do doente que morava lá no bairro, daquele abandonado lá no outro bairro, daquele velhinho que não tinha desamparado. Ele foi e encheu o albergue de gente. Aí os companheiros falaram: nós somos loucos, você está louco, Moisés. Nós estamos trazendo gente sem condições de fazer nada, de tratar, de dar comida. Ele falou: não, nós somos instrumento de Deus. Calma aí que vai dar tudo certo. E aí começou a chegar a caminhonete de mantimento, sem ninguém saber de onde, anonimamente. Chegava e: vim trazer aqui 10 sacos de arroz, 10 de feijão, vim trazer uma vaca morta aqui para pôr. Eles providenciam freezer aí, na época era muito difícil, né? Aí foi chegando comida e mantimento e a coisa foi acontecendo. Então é coisa de Deus, entendeu? E aí, quando teve a necessidade de criar o sanatório, que é aquela obra em frente ao albergue, ali na Miranda de Carvalho, hoje é a PAI, né, aquele prédio maravilhoso. Muito doente mental, muito louco na rua, muita gente sem apoio, muita briga, muita confusão de gente psicologicamente com problema, né? Psicológico até hoje aumentou muito.
Aí eles criaram, vamos construir uma casa, né, para atender os doentes mentais, né? E construíram o albergue, o sanatório, um prédio fantástico, com 3 pavimentos, com 80 leitos, 80 apartamentos, pequeno, mas apartamento. Celas, lá tinha cela igual na cadeia, cela com grade, porque o cara chegava muito transtornado, né? Muito alterado, né? O Dito, por exemplo, que já tá aí, conhece o Dito. O Dito é um cara muito forte, que fez história lá no albergue. Ele foi... Um dia ligaram pro meu pai e chamaram meu pai. Ó, tem um cara que chegou de São Paulo aqui, não sei por onde que ele chegou, tá aqui batendo nos outros aqui, quebrando. Aí meu pai foi lá, buscou ele e tal, ele tratou dele. E ele foi um dos maiores trabalhadores da obra, porque ele era um moreno muito forte. E ele ficou a vida inteira lá depois, mas tudo que mandava fazer na hora. E alegre, feliz, ganhou um violão um dia, tocava violão. E as pessoas já estão aí na época conhecem, que eu falar no Dito aqui, todo mundo lembra do Dito, do Benedito. Então criou o sanatório e não tinha médico psiquiatra em Jataí. Aí quando a obra ficou pronta, aquela obra maravilhosa, auditório em cima para fazer as palestras espíritas, os tratamentos espíritas, que foi o albergue. O sanatório sempre teve também, além de mantimento, de estrutura, muito mais o atendimento espiritual, né, com a pessoa, mais voltado ao atendimento espiritual, para sarar, para curar. Mas não é só isso, precisa também do médico, do medicamento, né? E aí o sanatório ficou pronto, o prédio maravilhoso, e não tinha um médico para assinar. Aí ele não estava autorizado a funcionar, não podia abrir. Aí foi que o doutor Geraldo Vilela, uma figura maravilhosa, doutor, todo mundo sabe, pediatra, né? Ele ajudou muito a Cidália Vilela. Ela levava as grávidas da periferia de Jataí todinha para ele, e ele cuidava delas, e fazia os partos, até na hora do parto. Ela fez parte demais em Jataí, principalmente das mulheres mais carentes, mais pobres. E aí ele foi também o salvador da pátria do sanatório. Ele pegou e falou: Moisés, não tem outra forma, eu vou para o Rio de Janeiro e vou fazer um curso lá e volto. E foi por conta própria, ficou, se não me engano, 6 ou 8 meses lá, fazendo uma especialização na área de psiquiatria, e voltou e falou: Moisés, ó, pode abrir, eu assino agora. Legal. E aí começou a despachar lá e assinar e atender, e aí o sanatório funcionou muito bem. Depois, com outros médicos, né, importantes que passaram por lá também, doutor Adilson, outras pessoas importantes. Então, assim, foi outra obra que marcou a vida, né, do meu pai. E por último, assim, para a gente resumir, nos últimos 40 anos, né, apesar que eu estou há 7 anos lá à frente, ele acabou me colocando lá, mas ele também sempre apoiando, foi o projeto de criança, porque ele ajudou muito o idoso durante muitos anos, né, albergue, sanatório, sempre pessoas já adultas, né, idosos e tal. Aí chegou um momento que ele falou: eu quero cuidar de criança, o futuro, eu quero cuidar do homem e a mulher de amanhã. E aí criou o projeto Lar da Criança, marcou um dia e começou a trabalhar com criança. E esse projeto foi show de bola, assim, como disse, nos últimos anos, né, da vida dele. E ele jogou tudo ali, sempre com colaboradores, sempre com pessoas para ajudar. Por último agora, os empresários de Jataí, né, Ronaldo Pérez, né, que é o maior produtor de leite da região, até hoje ajuda lá. Hoje o leite que chega lá toda semana, o Ronaldo é que doa, mais a Carla, a esposa, né? Mas aí outros grandes empresários de Jataí e os grandes parceiros, como o engenheiro Donaldo, que foi tesoureiro da obra lá durante muitos anos, e engenheiro da obra que tem lá também, que o Frei Domingos acabou ocupando o prédio lá, porque não tinha onde se instalar. É um prédio maravilhoso lá no Lar da Criança. O responsável, Donaldo, o engenheiro Donaldo, que sempre ajudou, sempre colaborou.
E outras pessoas importantes aí que ajudaram, colaboraram, sempre estiveram junto com o seu Moisés. Porque as pessoas falam, como que o Moisés constrói tanta coisa, tanto prédio, tanta obra, ele é pobre, não dá com a família, sobrevive da Zenaide, que é costureira, trabalha até de madrugada para correr. Não é o Moisés, é as pessoas que ele batia na porta, ele era igual o Padre Tiago. Ele de vez em quando encontrava com o Padre Tiago, os dois pedindo, né? Aí o Padre Tiago, não, eu tô com muito arroz lá, vou levar para você. Aí levava arroz de Moisés, e o Moisés da mesma forma, ó, eu tô com muita carne no freezer lá, eu tô levando lá para você. Então eram dois grandes parceiros, Padre Tiago e Moisés, os pedintes, e já tá aí. Eu queria falar isso, percebe assim na sua fala, né, quando você vai relatando as histórias do seu pai, a gente percebe que seu pai congregava para unir as pessoas em prol de um objetivo, né? Então ele fazia com que os empresários, a sociedade civil, de uma forma geral, e aqueles que tinham alguma habilidade, ele congregava essas pessoas para apoiar esses projetos sociais. Porque as pessoas, o que você está falando aí é importante, que as pessoas às vezes querem colaborar, querem fazer alguma coisa, querem doar um pouco, né? Às vezes, por exemplo, em Jataí, a lavoura dá um resultado tão fantástico, né? Na colheita, na safra, na safrinha. Aí a pessoa quer dar aí muitas vezes ajuda a igreja, e aí ajuda o seu Moisés também, acha um seu Moisés da vida e fala, não, vou investir ali no seu Moisés, nas obras do seu Moisés, e a pessoa faz isso, faz com muito amor, sabe que o resultado é visível, né? É bem palpável, é bem real, então as pessoas realmente elas acabam se realizando também, como doador, como colaborador, como parceiro, né, do Padre Tiago, do seu Moisés, de tantos outros que fazem esse trabalho em Jataí, em outras áreas também, Dom Benedito, que Dom Benedito foi um baluarte, né, em Jataí, na creche, nas creches que ele teve, que a igreja sempre manteve, né? Então quem arrumava bala para funcionar sempre era o Dom Benedito e os outros bispos e colaboradores da Igreja Católica que sempre tiveram à frente dessas colaborações, porque, igual você falou, não faz sozinho, não dá conta sozinho, não tem. Mas aí vem as pessoas, parceiros. Então os parceiros são importantes, desde o início. Meu pai sempre teve muitos parceiros e são pessoas que a gente queria lembrar todos os nomes assim, mas não é fácil, são muitos, né? É que ele liderava e direcionava as pessoas. É um líder, né? Muito simples, assim que você pensa, né? Não é um líder, mas era o grande líder. Mas ele trazia esse viés da inspiração, né? As pessoas, como você disse, as pessoas se viam realizadas no trabalho que ele estava desenvolvendo. Exatamente. Então, esse liderar, né? Esse, como você mencionou aí, o pedinte, né? Ele saía pedindo para fazer as coisas, mas as pessoas se realizavam com isso, né? Com esse envolvimento e esse engajamento nas obras dele. E a gente percebe o quanto a preocupação dele vinha lá dos idosos que estavam abandonados, que estavam em situação de vulnerabilidade, mas a preocupação também com o futuro, né? A escolinha de futebol, quantas pessoas não foram direcionadas, né? E quantos jovens encontraram o seu caminho por meio desse projeto. Eu até estive recentemente lá no Lar da Criança vendo aquela juventude, né, ali aguçada pelo esporte, ali querendo, eu perguntei para os meninos que estavam lá, qual que é o sonho de vocês? Ser jogador de futebol, ser policial, né? Então... Mas eles gostaram tanto da sua palestra que eles falaram assim, eu queria ser eu quero ser policial. Então... Foi muito bom a sua palestra, eu agradeço muito. Os meninos, assim, você vê o brilho no olhar, né? E o projeto do seu pai, ele trouxe esse brilho no olhar para muita gente, né? Que encontrou o seu caminho e o direcionamento. E ele, com certeza, é uma pessoa que inspirou pessoas e que irá inspirar muito mais pelo legado que ele nos deixou e pelo ensinamento, esse ensinamento de devoção ao trabalho social em benefício
do próximo. E você mencionou, né, alguém que foi fundamental, né, para todo esse trabalho, que foi sua mãe, né, que esteve ao lado dele, apoiando e fornecendo as condições necessárias para que ele pudesse fazer esse trabalho. É um ponto de, num determinado momento, eles tiveram um período que eles moraram dentro do projeto, lá do albergue, sanatório ali, mudaram para lá para poder ficar mais perto, porque é uma atividade 24 horas, né? Não é albergue, sanatório, é um hospital, né? Então você tem que ficar 24 horas atendendo a clientela ali. Então meu pai teve uma época, junto com a minha mãe, mudou lá para dentro para poder dar conta de ajudar, faltava funcionário, não tinha recurso, voluntário, então eles chegaram a morar lá dentro por uns 8, 9 meses para poder dar conta do recado, não deixar a peteca cair. Então minha mãe foi grande parceira, foi grande companheira, e na época dos jogadores, por exemplo, minha mãe lavou o uniforme durante muito tempo, né? E fazia almoço, aqueles almoços para muitos jovens, né? Para muitos jogadores, fazia lanche. Uma mulher que, como diz meu pai, a luz da vida dele. Fala que minha mãe era a luz do caminho dele, senão não fosse ela, ele não daria conta, né, de ter essas condições. João, e hoje, né, se você pudesse, né, falar algo pro seu pai e dizer, né, e trazer a representação do que legado que ele deixou para todos vocês, para sua família e para toda a sociedade em si. Se você pudesse resumir em poucas palavras qual foi o legado que seu pai nos deixou. Amor e caridade, 2 palavras fortes, né? Uma pessoa que fez o bem com muito amor, muita dedicação, com muito desprendimento, com pouquíssima vaidade, talvez nada, com doação mesmo e com muito amor, muita naturalidade. Então as pessoas, não só a família, mas muitas pessoas se juntaram a ele durante a vida, né, para ajudá-lo e assim se realizando, às vezes até se salvando também, porque as pessoas, às vezes, existe uma necessidade de fazer o bem, porque quando você faz o bem retorna para você. Meu pai dizia que fazer para os outros, quem ganha mais é você. É você que ganha, porque você se sente realizado, você se sente bem, né? Então é um negócio fantástico, não só para a família, não só para nós filhos, mas para todos que conviveram com ele, que trabalharam junto com ele. Ele teve pessoas extremamente importantes na vida, porque a obra era muito grande, né? Eram muitas pessoas dependentes deles, e a dependência total, né? A dependência que não é só aquela ajuda de sinaleiro que muita gente acha que faz e tá bom, né? Então era uma ajuda efetiva, que você às vezes salvava a vida da pessoa, às vezes apoiava a pessoa durante a vida toda dela, quase toda a vida dela, né? Então é uma história diferente, uma história bacana, que a gente curte muito, que a gente ama muito, e que já está aí também, sabe, reconhecer isso. A gente ouve muito aí no dia a dia as pessoas dizer o quanto o seu Moisés foi importante para Jataí, para as pessoas carentes, naquele momento mais importante, porque hoje a sociedade, o poder público, quando bem administrado, como Jataí é bem administrada, nos últimos anos sempre foi, tem os recursos, né? Você tem a creche boa, bem montada, bem estruturada, você tem a escola boa, você tem a estrutura municipal, estadual e até federal que dá o apoio ao cidadão. Naquela época não tinha, a cidade era pequena, era nova, não tinha hospital, não tinha abrigo de idosos, não tinha hospital psiquiátrico,
né? Não tinha estrutura para criança no esporte, então ele sempre foi pioneiro, né? E aí criou, e depois, hoje o município dá esse apoio, o município tem estrutura, e as instituições continuam existindo, mas como parceiras apenas, como colaboradoras. O município, o poder público faz um serviço muito bom hoje, ultimamente, com estrutura, com recursos, né? Mas naquela época era bem mais difícil, era bem mais... Eu lembro que meu pai sempre teve um carrinho velho, uma Toyotinha, era uma, depois a outra Toyotinha velha, e ele saía nessa Toyotinha para as fazendas para buscar mantimento, estava faltando no albergue, no sanatório. Aí ele saía por uma região dessas aqui da cidade, e algumas vezes eu fui com ele como criança, né? Eu quero ir, pai, quero ir junto, não veio, né? E eu ia como a companhia para ele, né? Então eu vi isso com os próprios olhos. Aí ele chegava numa fazenda, falou, eu tô passando por aqui, se eu estiver sobrando algum saco de arroz aí, um saco de feijão, eu quero levar lá para o albergue e tal. A pessoa já descia, fala, não, mas para ali perto do paiol ali, papo, e já punha, era 10 sacos, aquele negócio. Aí a gente ia para outra, onde que é que a gente vai? Passa por aqui, você vai chegar na fazenda do fulano, depois do ciclano. Aí a gente fazia aquele roteiro e tal, e voltava às vezes no mesmo dia, quando chovia, atolava, dormia por lá. Mas almoçava por lá, às vezes a pessoa matava o frango, vocês vão almoçar aqui e tal. E aí quando chegava aqui a Toyota cheinha de coisa de galinha, porco. Então aí falava, não, pai, a Toyota ficou lotada, a carroceria tá cheia, vai ser muito bom. Isso aconteceu muito, seu mais velho. Esse, com certeza, esse exemplo de união, né, que seu pai nos deixou, e como você resumiu muito bem, de amor e de caridade, e como a gente, né, enquanto pessoas, deve se preocupar com o outro, né? Olhar para as dificuldades do outro e se colocar à disposição para ajudar e colaborar da forma que a gente puder. Se a gente pode doar, que a gente doa, se a gente possa doar o nosso tempo e os nossos saberes, né, para melhorar a vida do outro, que nós devemos fazer. E com certeza, né, a cidade de Jataí tem uma gratidão muito grande por tudo que seu pai foi, né, e por tudo que ele nos deixou, e sobretudo sobre as contribuições e as transformações que ele provocou na vida de muitas pessoas. E que com certeza o legado dele, né, vai ficar registrado aí na memória de todos nós, e que trará novos frutos, e que também poderá trazer no futuro a formação de novas lideranças com o mesmo espírito. Tiago Assis, o que você falou é importante demais. Talvez o mais importante dessa entrevista. A gente colher com o seu Moisés, com essa história, com essa vida, e tentar fazer um pouquinho também, cada dia. Tirar um tempo seja um tempo semanal, ou um tempo diário, procurar uma instituição, procurar um hospital, procurar uma forma, um caminho, uma família, um bairro carente, e fazer também. Qualquer tanto que alguém fizer, que você fizer, é importante, né? Então essa mensagem que o meu pai sempre deixava, né? Fazer o bem é bom para quem faz. Então assim, eu, por exemplo, eu não imaginava que eu ia cuidar também dessas instituições, que eu ia fazer o que eu estou fazendo hoje, não imaginava. Não pensava que no futuro eu ia assumir o projeto do seu Moisés, e no entanto aconteceu. E eu estou fazendo isso com muita alegria, mas a Maria Tereza. Então, assim, muito bom, muito bom. E a gente recomendo, olha, faça o bem, ajude. Tire um tempo, tire um dia, uma manhã, uma tarde toda sua, e procure o lugar. Existe muita carência. As pessoas não têm ideia, muita carência, muita fome, muita gente precisando de um apoio na casa. Por exemplo, uma casa que às vezes tem 5, 6 filhos, a casa só tem um quarto. Então vamos ajudar a fazer mais um quarto nessa casa? Abraça uma causa dessa e realize, você vai ver o tanto que você vai se sentir bem. Mudar a vida do outro vai mudar a sua também, né? Giovan, eu acho que a gente poderia ficar bastante tempo aqui falando sobre o seu pai, sobre
sobre as histórias, né, e sobre esse trabalho em prol da caridade e de melhorar a vida do próximo. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui, né, representando o seu pai, trazendo para a gente toda essa história e esse legado dele, e que com certeza, né, nesse 31 de maio, nós prestamos a homenagem ao seu pai, né, por tudo que ele foi e por tudo que ele ainda é para a cidade de Jataí. Muito obrigado por você estar aqui. Leve o nosso abraço para toda a sua família. Tá bom? Obrigado a você, eu que agradeço, e parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns Jataí por mais um aniversário, parabéns a todos que sempre colaboraram com as instituições da nossa cidade. Meu pai, só para finalizar, ele ajudou e atuou muito também na política, na época do seu César de Almeida, Nelson Antônio, Humberto Machado, Mauro Bento, Maguito Vilela, Geovan Freitas, e agora o Daniel. Então, assim, ele foi muito atuante, mas nunca quis se candidatar. Sempre recebia convite: seu Moisés, eu preciso candidatar. Não, eu não posso candidatar, eu tenho que continuar fazendo esse trabalho, que se eu candidatar, esse trabalho aqui não vai ser o mesmo depois. Eu nunca quis candidatar, mas sempre apoiou e ajudou, né, os políticos da cidade, porque sabia que eram os políticos que queriam fazer o bem também para a cidade, né? Então ele ajudou bastante porque sabia que Jataí precisava de bons políticos para ajudar a comunidade da nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, que é uma cidade privilegiada, riquíssima, né, de uma agricultura fantástica, de água termais, de um clima maravilhoso, de um povo maravilhoso. Parabéns, Jataí.